Olá, amigas e amigos, voltamos para o nosso segundo bloco e hoje eu estou aqui conversando com o Zé Moura, né, o meu amigo que é advogado como eu. A gente tem um escritório juntos também, junto com o Rômulo, e a gente faz também essa parte da advocacia preventiva e a gente resolveu conversar um pouco sobre isso, né, para o nosso telespectador entender. Agora, Zé, me parece que em 2001, 2002 a gente teve uma legislação que mudou a questão da alíquota do ICMS. Como é que foi isso? Sim. Foi durante a gestão da Rosinha Garotinho. Ela sancionou uma lei estadual visando a industrialização de determinadas cidades. No texto da lei tem uma série de cidades que foram beneficiadas com essa redução. Por exemplo, Bom Jardim, Carmo, Sumidouro, Sapucaia. E porque são regiões onde a agricultura e a agropecuária que dominam a economia dessa região. Então, visando a geração de empregos e tudo mais, ela reduziu a alíquota a 2%, né? Mas somente se instalar a empresa nessa área. Né? Mas para muitas empresas isso pode ser bem interessante, né? Com certeza. Eu, por exemplo, eu tenho um cliente que ele tem uma indústria têxtil, ele fabrica diversos tecidos que são vendidos para as confecções aqui de Nova Friburgo. Nós estamos vendo a viabilidade, né, de trazer essa empresa e a matriz dela ser em Bom Jardim. Porque, além desse incentivo, o governo do estado ele dá também um incentivo para as indústrias têxteis no IPI. Então, ele vindo para cá, ele iria ter esse incentivo fiscal tanto no IPI quanto no ICMS. Então, ele encerraria essa empresa lá e iria trazê-la para cá, transferir essa empresa para cá, né? Visando justamente a economia. Né? Mas aí você tem todo um gasto de logística, com os equipamentos, instalação, é um novo aluguel, ou ele vai ter que adquirir um galpão. Com certeza, isso eu posso afirmar com toda certeza. Se ele vai gastar 200, 300, 400 mil para reinstalar essa empresa aqui, o volume de negócio, ele consegue recuperar esse investimento, porque isso eu não vejo como despesa, eu vejo como investimento. Em pouco tempo, acredito que em torno de 2 anos aí, no máximo, ele já teria de volta esse investimento inicial e aí a partir daí, né, ele iria economizar. A gente tem sempre que entender que esses planejamentos, essas orientações, elas não surtem efeito a curto prazo. Não, é sempre médio e longo prazo. Eu falo que o resultado, nas empresas, né, você começa a sentir efetivamente o resultado, essa economia, a partir do 2º, 3º ano, né? Que aí você começa a ver mesmo esse resultado. Na verdade, a gente tem também que mudar um pouco o perfil desse empresário, né? Sim. Porque eles são altamente imediatistas e todo mundo sai fazendo as coisas meio que de risco, sem qualquer planejamento. E esse é o grande problema. A gente tem que entender que toda ação que a gente pratica hoje numa empresa, você vai suportar esse ônus durante muito tempo. Né? Um exemplo, se você fizer um empréstimo bancário mal feito, você vai ficar pagando por ele durante muito tempo. E o dinheiro que você, né, aquele valor que você tomou emprestado, já foi. Então isso tem que ser muito bem planejado. E a advocacia preventiva é justamente para isso. O advogado, para poder instruir o seu cliente, ele não precisa conhecer só de direito. Ele tem que estar muito antenado, muito atualizado acerca de mercado financeiro, né? As modalidades de empréstimos oferecidas no mercado. Mas o próprio estudo do direito obriga a gente a estar antenado a isso tudo, Obriga. É por isso que a atualização tem que ser praticamente diária. Exato. Né?
porque se sai uma nova modalidade de crédito, como volta e meia a gente vê noticiando que o BNDES vai incentivar, né, para poder fomentar a economia. Tudo isso é sempre bom você buscar o advogado antes de buscar o banco. O advogado que assessora a empresa, ele tem que estar, ele tem que dominar esse assunto. Ele tem que estar muito atualizado acerca das linhas de crédito, as linhas de crédito que você tem que evitar, né? Você tem que ter a orientação do seu advogado até na hora mais difícil, no pagamento de contas, né? Qual o prejuízo que você pode ter, jurídico e financeiro, se você deixar de pagar um contrato determinado? Mas às vezes, ainda mais do jeito que a economia está agora, em algumas empresas a gente sabe que existem meses que ele vai escolher o que pagar. A e às gente vezes ele usa escolhe uma mal, alegoria, né? que hoje o empresariado, de maneira geral, ele trabalha com um cobertor curto. Isso. Né? Você vai tapar o tórax, né? Até o seu pé ficar gelado. Quando ele gela, você vai tapar o pé até gelar o tórax. Né? Infelizmente, é dessa forma. Então, Tânia, a necessidade é exatamente essa. Nesse momento de crise, então, onde os problemas estão aí borbulhando dentro das empresas, não adianta, porque não vai resolver de imediato. Claro. As medidas são paulatinas. Se você tivesse tido um advogado há 2 anos atrás, hoje provavelmente o impacto seria bem menor. Dessa crise seria bem menor. Né? E isso entra principalmente porque as empresas que atuam dessa forma, com certeza, elas têm dívidas com o fornecedor, têm dívidas com o banco, e muitas vezes eles precisam renegociar essas dívidas. Com o banco é mais inflexível, porque eles utilizam o chamado contrato de adesão. Isso. Né? Então você não tem muita margem para negociação. Então existem instrumentos jurídicos para rever essa situação. Né? Agora, quando é com um fornecedor, você tem a possibilidade de fazer um termo de acordo para pagamento das dívidas. E esse termo ele tem que ser muito bem feito. Porque não adianta nada você solucionar agora, né? Você vai pagar 1, 2, 3, 4, quando chegar na 6ª parcela, você já vai estar apertado de novo e as cláusulas penais, que são as multas, os juros, né, de mora pelo atraso, se isso não for muito bem negociado e muito bem pautado no contrato, o prejuízo passa a ser maior do que quando você firmou o acordo. Então, isso tem que ser muito bem feito. E o maior problema é que, assim, a nossa profissão, os nossos estudos nos prepararam para antever as situações, Sim, né? sim. E a gente trabalha sempre de uma forma preventiva mesmo, Sim. até na vida pessoal. Sim. Isso, Eu, por exemplo, né? quando eu vou comprar um carro, se ele é usado, eu tento buscar toda a informação possível daquele carro para evitar que eu tenha um prejuízo futuro. Exato. Né? Porque às vezes você vê ali uma prestação acessível, mas aquele carro tem uns defeitos que você não consegue ver. Exatamente. Mas no caminhar, né? E até a prestação, você tem que ver o seguinte, quanto que vai representar essa prestação ao final do contrato. Exatamente. Muitas das vezes você vai pagar por 2 carros. Porque a gente costuma pensar na nossa vida no anuário, né? A gente faz o planejamento por ano. E às vezes Te falo que muitas das pessoas, a grande maioria, ainda não conseguem fazer anualmente. Eu faço. Eu penso no meu planejamento financeiro de forma anual. Né? Acredito que a maioria dos advogados, pela volatilidade dos nossos recebimentos. Pois é, mas peraí, a gente fala disso daqui a pouco. Tá, ok. Vamos para mais um intervalo e voltamos já para o 3º bloco do Em Pauta com Tânia Trilha.